sejas meu universo. Boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus, como se diz os judeus, Shalom Adonai, amém, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um episódio do Novembro Azul, que é esse mês dedicado a conscientizações dos cuidados do homem, né? Você já sabe que o homem consegue não só uma determinada idade, mas ele também tem que ter os seus cuidados necessários. Estamos aqui no nosso 1 Samuel 7:12 Cast. Está aqui o amigo, o âncora, o pastor Jonathan. Amém? E mando desde já um abraço para todos vocês que têm nos acompanhado, juntamente um com o outro aqui, fazendo um culto toda sexta-feira na sua casa. Amém? Uma prestação da palavra de Deus. Mando um abraço também para a nossa âncora, irmã Madalena, que voltou de viagem, amém? Deu tudo bem, ela falou que estava com uma dor de cabeça, mas eu creio que o Senhor já curou no nome do Senhor. Vai também uma saudação para os nossos produtores e patrocinadores, Rafael Lopes e Aline Félix Lopes. Já vou profetizando que já vai casar no nome de Jesus. Amém? Então, aqui vai ficar também, antes, irmãos, de todo episódio, vai ter ali como se diz os americanos, um flash, né? Um flash, quase um break, uma parada para te mostrar ali, né? Aqui juntamente aqui também vai ficar o Instagram da nossa patrocinadora, para você visitar lá, né? Ver as vestes que são propostas pela loja Aline Moda, amém? Também aqui o Instagram da nossa comunidade terapêutica Fonte de Vida, que é presidida pelo pastor Leonardo, que foi o episódio passado. Vai estar aqui também o QR Code, para que, se você sentir de fazer uma doação financeira para aquela casa, estamos com um problema no telhado lá, se você sentir de doar alguma coisa, peça de roupa, alimento, também que vai ficar o endereço da igreja, tá bom? Para que você possa levar ali também, se caso você sentir a necessidade. Entre em contato conosco, YouTube, se caso você não conseguir levar, a gente vai até sua casa e busca para que esse trabalho venha progredido no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Para que a gente evolua aqui o assunto, como se diz os teólogos, né, pastor? Que o Senhor trabalhar no campo das ideias, não é verdade? Hoje nós estamos com um tema bem pertinente, é uma linha fina, que não era necessário no tempo atual a gente falar nesse tema. Não era para ser necessário, mas infelizmente há uma necessidade de falar desse tema. Verdade. E o tema, fala para os ouvintes aí. Por que devemos congregar? Então marca isso aí. E já toma essa. Agora a bomba sempre vai para cá, agora a bomba é para vocês. Porque devemos... Fecha a janela por causa do barulho do mundo e preste atenção no que Deus quer te ouvir. Deus. Amém? Fica aí uma saudação com o pastor Jonathan para a gente já evoluir o assunto. Aleluia. Irmãos, a paz do Senhor, Deus te abençoe em nome de Jesus, né? A gente vai começar hoje mais um tema aqui importantíssimo e você precisa, em nome de Jesus, ficar atento. Já, como o pastor bem disse, deixa seu like, compartilha com seus amigos, familiares,
Eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor o que nós vamos tratar aqui hoje. Amém? Amém. Irmãos, como se diz o pastor Jonathan, né? Papel, caneta na mão. E, vou ser sincero, papel e caneta não. O que vai ser tratado aqui em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, e no verso 21, está escrito assim: Senhor, traga à minha memória o que me gera esperança. Então, eu tenho certeza que quando você entrou dentro de uma denominação ou de uma igreja, aonde que seja, porque você não conseguia preencher a lacuna que estava na sua alma, ou você não entendia nada por dentro. E a igreja teve esse pavimento para te indicar que só existe um caminho, que é Jesus. Amém? Pastor, para a gente evoluir, em Hebreus, capítulo 10, no verso 25, está escrito assim: não deixando a nossa mútua congregação, como é o costume de alguns, antes aconselhando uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? Amém. Esse texto é muito interessante, que fala que a gente não deve deixar a congregação. Então, desculpa se tem alguma pessoa frustrada com a igreja. Nosso trabalho aqui em Cristo não é para passar o pano para ninguém. A gente não temos compromisso, nós temos ética, mas não temos compromisso com a vontade humana. Temos compromisso com a palavra de Deus. Desculpa se você adquiriu por YouTube, por convicção, por pessoa desviada, por pessoa frustrada, um título chamado Desengrejado. Então, esse podcast de hoje é para você e é para quem também congrega. Amém? Pastor, o texto lido aqui fala que a gente não deve deixar a nossa congregação. Sei que alguns teólogos de plantão vai falar de congregação, de reunião, de estar em Cristo, alguma coisa, mas a gente não vamos fugir do texto. Então vai aí a primeira pergunta, que eu vou até tirar o pino da dinamite e vou deixar na sua mão. Se ela explodir, que exploda, para que nós venhamos ser impactados pela glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Por quê? Ou o que é ser igreja? O que é ser igreja? Porque essa pergunta vai diante de um protesto. É um protesto. Que hoje em dia as pessoas, elas procuram todas as desculpas que ela tem no caixa do coração dela, ou todas as condicionantes para marcar tempo para estar com Deus, sendo que o cristão, o prazer dele, como está lá em Atos dos Apóstolos, é subir no templo. Então, o que é ser igreja? Ou por que ser igreja? É uma pergunta bem interessante, né? Porque eu vou falar uma coisa para você, hoje em dia está muito chato, principalmente a internet. Tá chato porque a gente tem visto hoje as pessoas distorcer muito o que está escrito na palavra de Deus. Principalmente os politicamente corretos das traduções. Ah, porque a palavra aqui não quer dizer isso. Ah, porque a palavra aqui está dizendo aquilo. Ah, você sabia que Jesus não estava querendo dizer isso? Aí vem, traz um significado, aí coloca a cultura como um fundamento para aquilo que o texto está dizendo. Aí a gente precisa separar a cultura daquilo que Jesus nos ensinou, daquilo que verdadeiramente a Bíblia diz. A cultura, ela é um pano de fundo. Obviamente que a cultura de um povo não é igual à cultura do outro. Por exemplo, a cultura dos judeus é uma, a nossa é outra. Amém? Se a gente for reparar Romanos 11, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Tá certo? Então, por que tá chato hoje? Porque as pessoas hoje estão vendo a igreja com os maus olhos.
por causa dos escândalos, por causa dos deslizes dos líderes, por causa de ensinamentos, de doutrinas, sabe? Coisas que vêm acontecendo ao longo do tempo, isso tem oprimido a fé das pessoas, isso tem feito com que as pessoas deixassem de estar na igreja. Ser igreja hoje é ser o que Cristo ensinou a ser. Ser um ombro amigo, ser uma pessoa que vai ser misericordiosa, ser uma pessoa que vai exercer os frutos do Espírito Santo como deve ser. Ser generoso, ser uma pessoa que vai estar sempre disposta, sabe, a fazer o bem a todo tempo, não procurar pagar o mal com o mal. Ser igreja hoje é você ser um pedaço do céu na vida de alguém. Forte, isso é muito forte. Amém? Ser igreja hoje é você ser um pedaço do céu na vida de alguém. E aí, como que você é? É sendo como Jesus ensinou. Então o Senhor está falando para os ouvintes que tem um livro que chama O Evangelho, como é que chama, gente? Acho que é o Evangelho Puro. Não é essas loucuras de mormons no novo Evangelho. Uhum. Mas fala uma coisa muito interessante, que o cristão, ele é um mendigo mostrando para outro mendigo aonde tem pão. Isso. Evangelho puro e simples. Esse livro mesmo. Um mendigo mostrando para outro mendigo aonde tem pão. Justamente. Então, entendemos ou compreendemos que se a igreja, que é ser igreja, cumpriu o que está em Filipenses, que age em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, ela vai entender o que primeiro é perdão, o que primeiro é erro e o porquê que ela é igreja. Porque Jesus falou assim, Pedro, tu és Pedro, mas sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então quer dizer que há uma igreja para Cristo. Sabe o que me chama a atenção, pastor, para que o senhor evolua para nossos ouvintes? O senhor já teve decepção profissional? Uma empresa que te deu um prejuízo, um patrão que não foi patrão, um patrão que não cumpriu as normas trabalhísticas, um patrão que não arcou com o compromisso que tinha com o senhor. O senhor já foi assim? Sim, já. E isso impediu o senhor de procurar um novo emprego? Procurar uma empresa que você poderia evoluir, uma empresa que você poderia seguir minimamente o que o Estatuto Trabalhístico assim determinou para você? Não. Porque para você o trabalho, até então, é um caso de necessidade. Então, eu não entendo como que as pessoas falam, eu me frustrei com a igreja, sendo que tem uma grande quantidade de igrejas aí, de pastores sérios, íntegros, que se esmeriam na palavra, que não vai ser perfeitos, mas que está ali, pelo menos, para te ouvir, para te aconselhar, para cuidar minimamente, como está em Hebreus 13, 17, da sua vida em Deus, te indicar caminhos. Só que, se eu ser sincero com você, a salvação é de graça, irmão. Então, sabe por que o ser humano valoriza a salvação? Porque não tem nada na terra que faça para merecer ela. Tem não, né? Então, você só valoriza aquilo que para você te tem algum valor. Então, mesmo frustrado, mesmo a empresa te dando prejuízo, você foi lá ainda nos classificados na internet e procurou aonde enviar um currículo. Porque para toda empresa suja, ainda há uma empresa séria. Para toda igreja que infelizmente, ao decorrer do tempo, se perdeu e não tem Cristo mais como centro, há algumas militantes que te recebem lá e falam, vamos aqui buscar Jesus juntos conosco? Com certeza. E o que o senhor tem para falar com essas pessoas que falam assim, eu não sou mais igreja, eu não se frustrei com a igreja, tal, e acha que ele também não é uma frustração, porque Cristo não te chamou para uma parede, Cristo te chamou para ser, não para se tornar. Varão, é triste porque o que eu tenho para falar para pessoas que pensam assim, não é doce, é amargo. Porque a igreja não é lugar de pessoa perfeita. Lógico que não. Ninguém na igreja é perfeito. Agora, existe benefício de se estar na igreja? Claro que tem. Lógico. Lógico que tem benefício.
o fato das pessoas se decepcionarem, saírem da igreja, não vai mudar o que Cristo fez. As pessoas se decepcionam com a igreja e abandonam Cristo lá. Porque todo aquele que fala assim, eu não estou na igreja, mas eu continuo sendo igreja, eu continuo orando na minha casa, continuo lendo a Bíblia na minha casa, eu continuo... Mentira, não continua. Ela não continua. Porque daqui a pouco ela está procrastinando. Ela está deixando para depois aquilo que era para ser feito agora. Amanhã eu oro. Amanhã eu jejuo, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu louvo. Aí esse amanhã nunca chega. E isso, para o diabo, é um prato cheio. Porque ele vai matando a sua fé aos poucos. E aí não precisa de você ir na igreja para ficar mais frustrado com a igreja. Basta você abrir as redes sociais no celular e ver os escândalos e ver as guerras que existem para você poder continuar afirmando uma coisa que é assim. Aí, tá vendo? Ainda bem que eu não estou lá mais. Essas pessoas que hoje se afastam da igreja, eu digo, volta e volta correndo. Porque a sua salvação, ela foi paga na cruz, ela não foi paga através do pastor que subiu no monte e orou pela sua Bíblia. Ela não foi paga por mim, ela foi paga por Cristo. A salvação é individual. Agora, por que nós devemos ser igreja? Quais são os benefícios? Olha o que o texto diz, o senhor acabou de ler, a partir do verso 24. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Essa é a primeira ordem de você estar hoje em uma congregação. As pessoas hoje estão estimulando a amar umas às outras, amar o próximo como a si mesmo? Não. As pessoas hoje estimulam a julgar, estimulam a odiar. Porque uma pessoa frustrada com a igreja, ela faz com que a outra pessoa se frustre também. Ela arrasta multidões de frustradores. Aí o texto continua dizendo o seguinte, estimulando ao amor e às boas obras. A pessoa frustrada, ela não é uma pessoa de boa obra. Pelo contrário, ela é uma pessoa de uma má obra. Porque quanto mais ela critica a igreja, mais ela arrasta frustradores junto com ela. E, pastor, me chama muita atenção um tempo, que eu já vi o senhor pregando e falando isso muitas vezes, que hoje em dia o tempo é inimigo do crente. Sim. Porque o crente ele não respeita mais o tempo, então ele está numa condicionante de depressão, ansiedade espiritual. Ele está frustrado com o passado, não quer ir para o presente, ou está antecipando demais o futuro e não quer permanecer hoje, sendo que Deus falou para cada dia o seu próprio mal. Mas, pastor, eu queria aqui entender como uma pessoa vai para a rede social falar Deus tem cuidado de mim, mas não honra a Deus. Não vai, eu não estou falando só do templo, eu estou falando, não vai na casa do Senhor para agradecer. A pessoa não tem mais vontade de ter comunhão entre irmãos. Só que eu não entendo uma coisa, porque eu vou ter que tirar Timóteo, porque a Bíblia fala que se a gente negar Cristo, Cristo também nos negará. Se a gente abandonar, Cristo também vai nos abandonar. O texto, salvo engano, só que só tem uma parte lá embaixo. Se a gente for infiel, o Senhor permanece fiel conosco. Você não pode negar a si mesmo. Então, vai um despertamento para você. Cristo não mudou. E eu vou ser sincero com você, pecado não é vitamina. Porque o pecado na vida do crente não pode ser um costume. O pecado na vida do crente tem que ser um acidente de percurso. E toma bastante cuidado, porque você que não quer mais congregar, você está do jeito que você quer, da maneira que Satanás deseja, mas você vai sempre procurar se preencher por aquilo que é o lugar de Deus. Amém? Pastor, vamos lá para a segunda pergunta. É uma pergunta. Por que devemos congregar? Qual que é o que o senhor vê que é necessário congregar? Porque tem pessoas que se sentem bem não congregando. Tem pessoas que elas não se declaram desigrejadas, sendo que é um fenômeno que até na última década era 8
8 milhões de pessoas, ou 8% de pessoas, desculpa, é o índice. E após a pandemia virou 25%. E eu posso aumentar até essa conta, porque tem crentes que são filiados na igreja e não vai mais na igreja. Entendeu? Isso aí é declarado. Isso que não são declarados. Porque tem pessoa também que está na igreja que ela preocupa com o universo cosmo, mas não preocupa com a palavra. Por que devemos congregar? Ô Marlon, existem muitos benefícios para quem congrega. Muitos benefícios. Por exemplo, o texto aqui em 25 diz: não deixamos de nos congregar como alguns têm por costume. Antes nos exortando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que aquele dia se vai aproximando. A primeira coisa importante de nós estarmos congregando, porque é na igreja que nós ouvimos o que o Espírito diz. Apocalipse. Apocalipse fala isso aí, né? Entendeu? É o único lugar que a gente vai ouvir o que o céu quer dizer. O mundo não prega para nós o que a Bíblia prega. Forte. Porque se o mundo prega para nós o que a Bíblia não prega, embora muitos tenham dado ouvido a isso, tá do jeito que está hoje. Essa quantidade de pessoas longe da igreja. Porque o evangelho é confronto, vai. E na igreja, você vê que o verso 24 está dizendo que nós devemos estimular, que é o mesmo que aconselhar, o mesmo que incentivar as pessoas a amar e a fazer as boas obras. Beleza? O verso 25 já está dizendo que nós devemos continuar exortando uns aos outros, encorajando também, mas de uma forma mais enérgica, sempre deixando eles atentos de que o dia do Senhor logo vem. Para uma geração que está acostumada, para uma geração que está com as mãos amarradas nesse mundo, ouvir que Jesus vem é uma afronta. Ouvir que Jesus vem é um descaso daquilo que tem como promessa para ele. Porque tem muita gente que se apega muito na promessa. Então, falar que Jesus está voltando é o mesmo que a pessoa se vitimizar e dizer que está matando o seu sonho, porque precisa viver o sonho dela ainda. Essa geração hoje, que não entende os benefícios de se estar congregando, é uma geração que está morta na fé, varão. Porque eu fiz alguns apontamentos aqui de por que nós devemos congregar. Primeiro, comunhão com Deus. Uma pessoa sozinha, dificilmente ela vai manter uma disciplina de comunhão com Deus, varão. Dificilmente ela vai, justamente por ter o tempo não a seu favor, mas contra ele. E só para dar um adendo que o senhor vai pontuar aqui, um dia uma pessoa virou para mim e falou comigo assim, eu acho, até uma questão fora da pauta, mas cabe o que o senhor está falando. Eu vejo que eu tenho que ser fiel com exemplo. Vou dar um exemplo aqui que é clássico dos igrejados. Para que eu vou ser fiel no dízimo, sendo que eu posso ir lá na rua e comprar alimento, dar para um morador de rua, eu posso comprar uma cesta básica e tal, beleza. Isso é necessário, porque Tiago 1,27 está escrito que a religião pura e imaculada para Deus é o que cuida dos órfãos da viúva nas suas necessidades. Em Atos dos Apóstolos fala que cada um colocava suas propriedades para distribuir com a necessidade de cada um. Mas vai uma pergunta, pastor, o senhor falou aí a questão do mundo. Se a pessoa ela não consegue, pela fé, ser fiel a Deus, ela vai ser fiel ao mundo? Se ela, tudo que ela toda fidelidade negociada, ela é condicionada. Se eu deixo de ser fiel a Deus, eu vou ser fiel a outra coisa. Foi Jesus que falou, nós até citou de dinheiro. Jesus falou, se você for fiel no dinheiro, você vai dividir seu senhor. E tem pessoas que é fiel à esposa, mas não é fiel a Deus. E o atributo de ser fiel à esposa é ser fiel a Deus. Tem pessoas que é fiel ao marido. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que vai para a igreja se estiver bem com a esposa. Tem pessoa que vai para a igreja se estiver bem com o marido.
Tem pessoas que vai para a igreja se estiver bem no trabalho. Tem pessoa, eu preguei uma mensagem muito tempo atrás, o mesmo sentimento que te leva na igreja é o mesmo sentimento que te tira. Porque se você vai para a igreja porque você está triste, o dia que você estiver alegre, você não quer ficar lá mais. Se você vai para a igreja porque você quer milagre, o dia que você tiver milagre, você não vai estar lá mais. Se você vai para a igreja porque a sua vida financeira está boa, o dia que estiver ruim, você não vai estar lá mais. Ou se você vai para a igreja porque está tudo ruim, o dia que estiver bom, você vai estar lá mais. Sabe por quê, pastor? Porque quem está sangrando vê sangue em qualquer lugar. Então, hoje em dia tem crentes que viram falando, nossa, eu vi aquele culto forte na internet. E aí? Não mudou nada na vida. Não mudou nada. Então você viu um culto, mas você não virou um culto. Amém? O problema está aí. É porque tem muita gente que não se apresenta mais como um culto ao Senhor. Porque culto, varão, a Deus, também fala de sacrifício. Na verdade, o culto é um sacrifício. É um sacrifício. É prestado. Você precisa se sacrificar para estar lá. O benefício hoje de você estar na igreja, primeiro, comunhão com Deus. Você precisa de estar na igreja para ter também comunhão com Deus. Você pode ter comunhão com Deus fora do reduto eclesiástico, né, da igreja ali, mas você também tem comunhão com Deus dentro da igreja. Alguns irmãos reformados, pastor, desculpa que isso aqui eu não posso perder. Alguns irmãos reformados, alguns igrejados falam assim, mas me mostra lá no Novo Testamento aonde que tinha igreja. Desculpe, irmão, com todo respeito. Jesus, ele quebrou o pau no templo, mas depois ele estava ensinando do mesmo jeito. Me fala, o apóstolo Paulo foi perseguir os cristãos porque estava entrando dentro da sinagoga e orando e falando de Jesus. O apóstolo Paulo, quando não tinha sinagoga, ele abriu uma igreja e ainda colocou, se você é um novo testamentário na sua vida, ele ainda, pastor, escreveu, se não me falha a memória, 4 cartas pastoral. Para que aquelas cartas? Para você ser dono do seu próprio reduto de fé? Agora, irmão, se você cria altar na sua casa, você ora todo dia, lê a Bíblia, se você está ali sendo convencido pelo Espírito Santo de Deus, amém. Então ignore algumas partes da Bíblia e fique com o que você quer. Pode continuar, pastor. Justamente. Agora, por exemplo, outro benefício de o porquê que nós devemos congregar. Comunhão com as outras pessoas, irmãos. É o único lugar na igreja que uma pessoa que é auxiliar de serviços gerais, o único lugar, eu vou frisar isso aqui muito bem, que um auxiliar de serviços gerais vai sentar do lado de um juiz, vai sentar do lado de um policial dentro da igreja. O único lugar. Isso, se a igreja que é séria, não isola lugares para pessoas especiais, como Paulo exortou na igreja. Não é igual no que a igreja fez até com o nosso antigo presidente aí, né? Coloca aí no altar para... entendeu? Para ser... Bezerro de ouro. Isso, reverenciado lá. Não. Uma igreja séria, irmão, o auxiliar de serviço geral vai sentar do lado de um juiz. Uma pessoa que trabalha na coleta vai sentar do lado de um advogado. É o único lugar. Você entende? Agora, esses benefícios, a comunhão, por exemplo, tá frisado aqui, ó. A congregação é um lugar onde os crentes podem se reunir para se apoiar, encorajar, edificar uns aos outros, encorajar uns aos outros, exortar uns aos outros. Outro benefício de você estar congregando é também o ensino e o discipulado. É na igreja, irmão, que você vai ser ensinado, que você vai ser disciplinado, que você vai ser discipulado a se comportar no mundo que jaz do maligno. É na igreja que você ouve falar do anticristo, é na igreja que você ouve falar da volta de Jesus, é na igreja que você ouve sobre assuntos que são tratados, que você ouve falar sobre família. Você ouve falar isso no mundo? Você ouve falar isso fora da igreja? Se você não estiver na igreja, você não ouve falar sobre isso. Então, sim, existem muitos benefícios. Outro benefício, serviço e missão. É na igreja que você aprende a servir, varão. Uma pessoa que não congrega, ela não serve. Uma pessoa que não está na igreja, que não tem disponibilidade de estar na igreja para servir, fora da igreja ela também não vai servir. Ela não vai servir. Porque como é que vai ser fiel aos homens se não é fiel a Deus? Não tem como, varão.
Não tem como. É na igreja que você vai ter apoio emocional, você vai ter crescimento espiritual, você vai fazer serviço comunitário, você vai ter ali ao seu redor família espiritual. Ô irmão, você entrar numa igreja onde pessoas que nunca te viram e te trata como se fosse da família dele, do sangue dele, isso não é normal, pastor. É por isso que eu falo, pastor. Eu falei isso hoje. É só Jesus para fazer um negócio. Eu falei isso hoje, eu repito. Pastor, antigamente, não estou ignorando, viu, gente? Não mistura as coisas não, porque tem gente que pega uma frase e vai colocando um tanto de contexto. Não estou ignorando o médico que organiza sua mente, que vai dar uma assistência psicológica. Não estou ignorando isso não. Pastor, mas há 20 anos atrás você via crente falando que está procurando psicólogo? Não. Porque ele tinha o melhor conselheiro, que era o Espírito Santo de Deus. Oração era o consultório dele. Pastor, você não via crentes que era... Vou falar até uma coisa que é um crime. Mulheres que talvez naquele tempo antigo apanhavam do marido, filhos da droga, um tanto de coisa. E essa pessoa era passando uma bomba mental. Mas você olhava para ela e falava assim, mas ainda espera no Senhor. Eu costumo dizer, pastor, sabe por que os casamentos estão acabando dentro da igreja? Porque eles esqueceram que o propósito do casamento começou na igreja. Aí um dia uma pessoa virou para mim e falou comigo assim, você é religioso. Eu fui e falei assim, sou. Ah, mas tá vendo se eu conversei que eu sou? O que significa a palavra religião? Aí foi lá pro Google, né? Religar. Falei, lê Mateus 18, você vai entender. O que é ligado na terra é ligado no céu. Então se o religioso é se religar a Deus, eu quero ser toda hora. Agora, se você está falando que eu estou te apresentando o uso e costume dos homens como doutrina salvífica, aí sim eu entendo. Então você está falando que eu sou um cara doutrinário segundo o que eu acho que vai ser que é salvação. Então, pastor, eu não entendo, pastor. Hoje em dia nós vivemos a categoria dos 10 leprosos. Pede milagre, mas na hora que recebe a cura, só não volta para agradecer. Ô varão, olha o que o Espírito de Deus acabou de trazer à minha memória aqui agora. Isso aqui vai ficar registrado e tenho certeza que o Rafa vai fazer um corte pra gente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Produção. Amém, pega essa Rafa. bomba aí, agora é pra vocês. Olha o que o Espírito Santo ministrou na minha vida, varão. Se você abandona o quarto da oração para frequentar mais um consultório psicológico, você está como a mulher samaritana de João 4. Está sempre buscando água no poço Errado. e vivendo com sede. Nossa. Ela só deixou de ter sede quando ela entendeu que a água verdadeira que ela precisava vinha de uma fonte inesgotável. Se você abandona o quarto da oração para frequentar mais esses lugares, irmão, com o tempo você vai se tornar como aquela mulher samaritana. Sabe, pastor? Não estou dizendo aqui, o pastor está julgando, porque a gente sabe que tem muito irmão que é cristão e que são psicólogos. Eu tenho mesmo um amigo que ele não é só policial, como ele está fazendo faculdade de psicologia. Tá certo? Pode haver instruções? Pode. Mas a verdadeira fonte inesgotável que mata a sede é Jesus. E você só vai acessá-lo através do quê? Da oração. E a oração, ela gera o quê? Comunhão. E a comunhão gera o quê? Benefício. Pastor, eu até acho que o psicólogo é necessário até para o pastor. Não, sim. Eu acho claro. que, na minha percepção, todo conselho pastoral ele deveria passar por um psiquiatra e um psicólogo. Para ver se esse cara tem equilíbrio mental, se ele é bom de mente e se simplesmente ele precisa de um tratamento. Porque tem pastor, eu nunca vi tanto pastor que hoje em dia chega para você e hoje está falando assim, não, eu quero Deus na minha vida, e amanhã está falando, está abandonando a igreja e não quer mais nada. Sabe, ô Varão, essa falta de consistência, essa falta de firmeza que hoje os cristãos têm em relação à intimidade, isso é preocupante, Varão. Porque cada vez mais você vê crentes cristãos oprimidos, cada vez mais você vê pessoas se afastando. Desequilibrado. Cada vez mais você vê pessoas desequilibradas. Não só espiritualmente, como também emocionalmente. Entende? E aí, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que lançai sobre... Como é que é, meu Deus do céu? Me ajuda aqui, Senhor. Lançai sobre o Senhor a sociedade. Isso.
Porque tem cuidado de vós. Porque ele tem cuidado de vós. Lançai sobre o Senhor a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí, o salmista vai dizer assim, que o Senhor ele é socorro bem presente na hora do quê? Da angústia. Sabe? Na hora da angústia, na hora do aperto, do desespero, varão, a gente tem exemplos bíblicos que as pessoas recorriam ao quê? A oração. E aonde que elas iam orar? No templo. No templo. Vamos pegar um exemplo aqui, Ana. Ana era afrontada, Ana era perseguida por Penina, a Bíblia classifica Penina como competidora, só que Ana não respondia afronta com afronta, ela respondia afronta com oração. E aonde que ela ia orar? No templo. A minha esposa foi muito feliz na pregação que ela pregou de terça-feira, que foi o poder da oração, e ela falou assim, irmãos, eu acredito que Ana não tinha nem palavra mais para orar, por isso que ela só mexia os lábios, porque todo ano ela pedia a mesma coisa, só que chegou uma hora que ela entendeu, eu estou pedindo demais para mim, não estou recebendo, eu vou pedir agora para a glória de Deus. E sabe o que eu vejo, pastor? Que o Senhor classificou aí o que é uma congregação. E eu vou ser sincero com você, eu quero fazer uma pergunta para você, ouvinte. Você se sente mais fortalecido dentro de casa, ouvindo no TikTok? A sua oração realmente você tem sentido que está sendo respondida, sendo que talvez você não está tendo nem... eu vou ser sincero, eu vou falar uma coisa de novo aqui, gente. Não sei se vai mexer com você, me com outra pergunta, mas vamos lá. Vai. A minha esposa gosta de usar muito exemplo de emprego, mas vou ter que vai. Você automaticamente, vou falar que você depende, você precisa do seu salário para arcar suas contas. Não é verdade? Se sua empresa virar para você e falar que você é assim, Jonathan, eu vou precisar de você pegar mais cedo e largar mais tarde. Porque a necessidade que eu preciso de você agora é essa. Talvez você pode até pensar, pô, esse horário não vai dar para mim. Mas como você conta com um benefício mensal, você vai falar assim, eu vou ter que segurar a onda até ver que eu procuro uma coisa melhor. Uhum. E eu não entendo, irmão. A pessoa, ela, tipo assim, ela sabe que o céu é garantido. Ela sabe que ela foi... Deus, eu não vou falar que ela provou para Deus, Deus já provou para ela tudo que tinha que provar, que ele é salvador, que ele é amor, que é tal. Só que para Deus dá uma preguiça de tudo. Para Deus dá uma preguiça de jejuar, para Deus dá uma preguiça de você orar, para Deus dá uma preguiça de você sair dos comodismos da sua casa e ir lá no templo. Por quê? Eu tô cansado. Eu tô isso, eu tô aquilo. Irmão, acho que todos vocês esqueceram de uma coisa: único, suficiente e exclusivo. Eu não vou nem falar buscar primeiro o reino. O que está sendo único para você é seu Deus. O que está sendo suficiente para você é seu Deus. E o que está sendo exclusivo é o seu Deus. Amém? Pastor, vai uma outra pergunta aí, que o senhor falou dos benefícios da igreja. Eu não vou nem... pastor, eu vou falar isso aqui com sinceridade. Eu não vou nem... eu acho que até clichê a gente falar sobre o benefício de uma instituição. Porque independente que ela seja, alguma coisa vai estar representando lá acolhimento. E todos nós temos a necessidade de ser acolhidos, amados, entendeu? Compreendidos. Todos nós temos. Uhum. Então, independente da congregação que se perdeu ou não se perdeu, alguém, de alguma maneira você foi acolhido ali, porque você recebeu Jesus naquele lugar. Uhum. Mas vai uma pergunta que um dia Jesus estava pregando o sermão. E o sermão foi um pouquinho duro. Só que a Bíblia fala que as pessoas começaram a se afastar, porque não estava tendo milagre naquele sermão. Não estava tendo pão, não estava tendo nada. Só estava tendo a palavra de Deus. E o pessoal começou a se ausentar, entre aspas. Eu imagino o pessoal falou assim, eu não estou muito afim de ouvir Jesus hoje. Isso são as minhas palavras. Amém? E o apóstolo Pedro, que era o obreiro daquela época, fazendo marketing de Jesus, chegou e falou, Senhor, o pessoal está indo embora aí, o flyer não deu certo, como é que vai ser? Essas minhas palavras.
Zé 21. Não tá dando certo muito isso aí não. O senhor não tá sendo muito coach, não. O pessoal não tá sendo muito vontade, cada vontade, não. Tá pregando sobre Tá prosperidade. pregando sobre prosperidade, não. O pessoal não tá vendo pão, tá vendo milagre. O pessoal não tá sendo impressionado por isso aí, não. Jesus virou para Pedro e falou uma coisa muito interessante, que ele falou assim, se você quiser, Pedro, vai atrás dele. O que Jesus está querendo dizer para Pedro? Se você é o obreiro da casa, está insatisfeito, pode ir, ué. Eu não vou mudar a mensagem porque você não quer mudar. Pedro vai falar uma palavra muito linda, que ele fala assim, para onde eu irei, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E Jesus vai falar com ele, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Pedro só teve aquela resposta para sua alma, porque ele estava próximo da palavra de Deus, que era o próprio Jesus. Então, vai um adendo aí, eu não sei se isso pode atentar o seu coração. As respostas da sua alma você só vai encontrar se você estiver próximo de Cristo. Porque a palavra de Deus fala, se chegares até o Senhor chegará até vós. E a sua casa, você pode e você deve fazer um culto doméstico. Mas o salmista Davi também disse, me alegrei quando disse, fui à casa do Senhor. Dissemos, vamos à casa do Senhor. O salmista Davi também disse, mas vale um minuto na sua presença que a vida inteira sem ti. Irmãos, antigamente o crente ia para a igreja porque a programação não tinha tempo para começar. Então, ou você ficava esperando a sua programação de televisão começar, ou então você ia para a igreja ouvir Jesus. Hoje em dia, vou ser sincero, você sabe o que eu estou falando. Você está trocando Jesus por causa disso aqui. Porque você fala que, minha esposa falou na pregação de terça-feira, você fala que não está tendo força para orar, mas você tem força para ficar nisso aqui. Me espantou, pastor. O ser humano que menos tempo mexe com o celular, ele gasta 40 horas por semana. O que menos... Eu fiz um chamado na igreja, quem estava lá entendeu, eu falei assim, dá 1% do seu dia para Deus, está dando 24 minutos. 1%. E eu desafio falar quem deu pelo menos 0,5%. Mas vai uma pergunta, pastor. Verdadeiramente, eu tenho que me importar com a igreja que eu vou? Pergunta top. Claro. Primeiro, por que você deve se importar com a igreja que você vai? Eu vou usar aquela frase que eu já usei aqui algumas vezes. Ela precisa ser próxima da Bíblia. Não importa se a igreja é longe da sua casa. Tá certo? A igreja mais próxima da sua casa é aquela que é mais próxima da Bíblia. Então, obviamente, claro que você deve se importar com a igreja que você vai. A igreja, ela precisa transmitir fruto, varão. Amor, fraternidade, ela precisa ser um lugar de aconchego, ela precisa ser um lugar prazeroso de se estar. Então ela não tem que produzir pessoas, ela tem que produzir frutos. Justamente. Porque fruto você vai atrás, fruto você não monopoliza ele e entrega na mão dos outros. O fruto revela a pessoa, e se ela revela a pessoa, ela também revela o Cristo que a pessoa serve. Forte. Forte demais isso que você está falando. Entendeu? Por quê, varão? Porque a Bíblia é a bússola da igreja. É o GPS da igreja. É o pão da igreja. Então, se a pessoa ela não se importa com aquilo que é pregado no altar, ela também não está nem aí para onde que a alma dela vai. Quando a vida dela aqui acabar. Ou quando a trombeta soar. Não, pastor, fala isso aí, esse aí tem que ficar registrado. Repete isso aí. Sério? Se a pessoa não se importava, não. Se a pessoa não se importar com aquilo que é pregado no altar, ela também não se importa para onde que a alma dela vai. Quando a vida dela aqui acabar ou quando a trombeta soar. Isso é muito sério, varão. Sabe? Você precisa entender, as pessoas precisam entender o quão sério é a palavra de Deus. E o quão sério é também você ouvir a palavra de Deus da boca de pessoas que são homens e mulheres de Deus. Verdade. Porque hoje está uma miscigenação muito grande, varão.
Hoje, qualquer um prega o que está aqui. Ou melhor dizendo, qualquer um hoje fala o que está aqui e prega o que acha que tem que pregar. Conjectura da forma com que acha que tem que conjecturar, interpretar, falar as escrituras sagradas. E muitos interpretam de forma errada. Sabe? Trocam substantivo por adjetivo e aí formam um outro versículo que não tem nada a ver com aquilo que o texto está dizendo. Um Charles Smith Jr. cria um novo evangelho. Justamente. Você falou uma coisa aí agora há pouco sobre Pedro. Irmãos, entenda isso. Jesus ele foi muito claro quando ele disse assim, olha, aquele que quiser, eu vou ser mais brando nisso aqui, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e aí o quê? Sim. É quem quiser, varão. É quem quiser. Você não é obrigado a servir Cristo, você não é obrigado a estar na igreja. Mas se a palavra de Deus pregada, ela colidiu com o seu coração, arrebentou você, e você entendeu o propósito, você teve as vendas dos olhos tiradas como Paulo teve, ô varão, não tem como você viver longe da igreja, não tem como você viver longe de Jesus. Não tem. Só que a igreja ela não é a casa da mãe Joana como muitos acham. Sabe uma coisa, varão, que eu tenho percebido? Que todo mundo ama a igreja até você dizer para ela quais são as regras. Todo mundo ama a igreja até você mostrar para ela quais são os princípios que você tem que viver. Eu vou te dar um exemplo agora. Antes era uma tortura para o crente ficar no banco. Hoje, pastor, o próprio crente se coloca no banco. Antes, quando você virava... Eu tô falando sério. Eu lembro quando eu chegava na igreja e eu não... Quando começou a onda da escala, que antigamente não existia escala. Antigamente, se você quisesse ser crente, o culto começava 7 horas, você tinha que estar no culto 6h30, já em oração, e a pessoa que estava lá no altar falava, a oportunidade está com o irmão tal. Aquilo tremia no seu coração, falou assim, gente, eu tenho que fazer algo para Jesus. Quando começou a escala, que você tinha um quadro que era escalado, que você também não sabia, você chegava no culto e seu nome estava lá para você fazer sua atividade ministerial ali, ou ficar na porta e tal. Quando começou a escala e você passava uma semana sem entrar na escala, você falava assim, qual pecado que eu cometi? O que Deus revelou para o pastor? Você começava a ficar preocupado. Hoje em dia, pastor, infelizmente as pessoas, elas estão tão preocupadas com elas mesmas, que ela pensa assim, melhor dar um tempo aqui, porque o pastor não vai precisar me cobrar horário. O pastor não vai precisar me cobrar para me estar presente no culto. O pastor não... Mas sabe o que mais me chama? E é isso que eu não entendo. Aí você vai para algumas igrejas para não usar o nome por causa de ética, hoje está dando processo para tudo, né? Tem igrejas aí que tem 10 bandas disputando quem canta no culto. Entendeu? Só que aí, vamos dar um exemplo. O privilégio de servir a Deus não é de Deus não, irmãos. Não é Deus que tem o privilégio de servir, não. É você que tem o privilégio de servir no Deus que você serve. É você que tem o privilégio de ser resposta para quem está perdido sem direção. É você que tem esse privilégio. Deixa eu te falar com você. Quem você pensa que é, quem eu penso que eu sou, para achar que eu estou prestando um favor para Deus em orar, jejuar, servir a Ele e ter temor dele. E detalhe, o que vai acontecer com a sua próxima geração? Porque a maioria dos crentes tem filho. E a Bíblia não fala em si, fala do seu filho do caminho, não. Ensina o seu filho no caminho. A sua fala, ela tem poder, mas o seu exemplo te ensina. Então, que exemplo que seu filho vai ter de procurar um caminho que você mesmo não segue? E detalhe, não temos hoje mais maridos sacerdotes, maridos que levantam para sacrificar para a sua casa, maridos que põem a sua casa em posicionamento espiritual. Aí as mulheres estão ficando frágeis, sensíveis, cumprindo o que a Bíblia diz e não tem mais direção dentro da sua própria casa. Deixa eu te falar uma coisa. A conta de uma destruição de um lar custa caro, gente. O divórcio dói. Independente que for, o divórcio dói. E sabe por que você não valoriza mais casamento? Porque você não valoriza o Deus que preza a família. Então, se atente nisso aí, pelo amor de Deus. Se atente. Porque eu falei aqui com o Senhor,
a droga mais saborosa que existe é o poder. E hoje crente acha que tem poder para decidir o que pode fazer ou não fazer diante de Deus. E deixa eu te falar com você, eu amo congregar, irmãos. Eu fico doente quando eu não tenho filho. Eu falo sério, minha esposa já teve dias do meu filho virar para mim e falar comigo, eu não estou falando usando como exemplo, não, que eu sou miserável, e ai de mim. Ô, irmãos, desde quando eu aceitei a Cristo, eu pus na minha cabeça. Se eu chegar, mas eu vou chegar no culto no final do culto. Ô, irmãos, nem que eu escuto a bênção apostólica. Meu filho um dia estava passando muito mal, pastor. Muito mal. Isso vai a questão do exemplo. Eu estava passando muito mal, mas muito mal mesmo. E graças a Deus, os irmãos estavam lá cooperando. Aí eu falei, nossa Deus, hoje eu estou mal. E eu não estou falando para você fazer isso não, viu, irmão? Cada um tem sua vida com Deus. Estou mal. Aí meu menino virou para mim e falou comigo assim, papai, fica em casa, vai descansar. Por um minuto eu olhei meu menino, fui tomar um banho, falei, vou tomar um chá e vou descansar. Estou passando mal. Aí eu olhei e falei assim, naquela hora o Espírito de Deus falou comigo, ensina para ele quem está em primeiro lugar. Eu olhei para o meu menino e falei assim, não, Davi, arrumei, vamos para a igreja. Ele falou assim, por quê, papai? Eu falei assim, porque Deus está em primeiro plano. E eu creio que Ele é a cura. Aí você está passando mal. Eu falei, eu creio que Ele é a cura. Quando eu voltei, pela graça de Deus, eu já não estava passando tanto mal. Isso é meu menino foi e olhou para mim de noite, quando eu fui orar com ele, falou assim, Deus te curou, papai? Eu olhei para ele e falei assim, eu não sei se Ele me curou, mas eu sei que eu estou melhor depois que eu voltei da casa de Deus do que quando eu estava antes. Isso é sacrifício, varão. Você foi um culto prestado ao Senhor. Você não deixou um exemplo no coração do Davi, varão. Você deixou um legado. Entendeu? Que é isso que as pessoas hoje não conseguem entender. A próxima geração nossa, eu acredito que não vai haver, porque nós somos a última, isso aí eu falando, eu acredito que nós somos a última geração e Cristo volta na nossa. Mas nós precisamos nos preparar para que os nossos filhos, a gente deixe um legado no coração deles. Porque, varão, eles só vão saber o que é amar a Deus na medida com que eles veem o quanto nós amamos a Deus. Eles só vão ter disponibilidade, eles só vão ter desejo de servir a igreja vendo nós, vendo os seus pais, sabe, servindo a igreja, tendo disponibilidade para a igreja e não dando desculpa. Porque é isso que os nossos antepassados deixou pra gente. A avó da minha esposa estava indo embora, quase 10 horas da noite. Uma senhora de 90 anos, estava vindo com a perninha. Quando a minha esposa olha para a avó dela, ela fala assim, a família dela fala, se minha avó não for para o céu, não sei quem não vai não. Sabe que um dia eu virei para minha esposa e falei para ela assim, nossa amor, os irmãos lá do Ministério Deus é Amor poderia fornecer uma maneira de levar sua avó para casa e voltar. Mas se eles não tiverem condição de um carro, eu tento fazer isso pelo menos nos dias que eu estou aqui. Minha esposa, ela não aceita. Aí eu falei, por quê? Porque ela não entende que há esforço para você servir Jesus. Então ela vai além da limitação. Ah, mas é uma senhora. Tira isso dela. Não tira isso dela. E agora tem um tanto de crente bom, perfeito, está lá dentro da sua casa sendo cuidado por Deus e está negociando. Ah, eu vou no culto de semana que vem, porque essa semana está cheio. Ah, eu vou isso e aquilo, porque... Só que, pastor, o que o senhor falou aí, aquele que quiser. Deus me lixou esses dias. Você não pode obrigar ninguém a me amar. Então, pastor, tempo que a gente tem que entender que eles estão rejeitando a Deus e não a nós. E a última pergunta vai isso aí, pastor. O Espírito Santo de Deus só fala com a igreja? Já vai essa bomba, já destrincha aqui, já vai seguir no canal, vai alcançando 200 inscritos, vai fazer tudo que você tem que fazer aí. E se você não estiver satisfeito, amém. Eu vou falar igual de um trovão. Cara feia pra mim é fome. Jesus é o pão da vida, é o nosso alimento. Eu vou falar com você uma coisa, eu vou ser bem objetivo, varão, eu não me importo, sinceramente, com a opinião de quem é crítico, porque a crítica só alimenta ainda mais a minha fome de ler a palavra de Deus. E sim, Deus só fala com a igreja.
Não, Deus fala com todo mundo? Não, Deus não fala com todo mundo. Deus fala com a igreja. Ou com aquele que é essa igreja, né? Amém? Pronto. Agora, a igreja fala para o mundo. Forte, porque eclésia saindo para fora. Entendeu? Deus fala com a igreja e a igreja fala para o mundo. E pronto. Eu não tenho que inventar mais sobre isso. Eu estou sendo muito objetivo e claro. E a carta de Apocalipse é claro. Todas as 7 cartas no final falam: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entendeu? Ah, mas eu sou a igreja. Eu posso ser a igreja fora da igreja. Se você é a igreja fora da igreja e não prega o que a igreja prega, então você está negando a Cristo. Você está negando a Cristo, que vai vir buscar a igreja. Ele não vai buscar a parede, ele vai buscar a igreja. Entendeu, varão? Como que você se diz ser e não é? Não tem como. Deus, ele fala com a igreja, varão. E a igreja fala com o mundo. Pastor, para a gente finalizar, eu vou deixar tão adentro. Eu falei até de empresa, mas uma coisa que Deus me trouxe aqui como eminência no meu coração todas as pessoas familiares já teve um erro médico. Já teve. Ou o médico te deu um remédio errado em alguém da sua família, ou fez uma operação que não devia, ou fez uma operação errada. E mesmo assim você parou de procurar o médico? Não. Porque até então é o único especialista que vai entender o seu corpo. Como é que você quer parar de buscar Deus sendo que você é o corpo dele? Como é que você quer parar de ir para a casa de Deus sendo que você, o único especialista que pode te convencer, é o Espírito Santo, e ele foi enviado para a igreja de Cristo. Ele foi enviado para levar a igreja de Cristo. Independente qual linha teológica que você acredita, quem te conduz ao caminho é o Espírito Santo de Deus. Então, aqui eu encerro a minha participação, para depois dar a saudação final. Nunca deixa a sua congregação. Pastor, eu não estou me sentindo bem lá. Procura outro. Porque tem momentos que talvez Deus, você está no lugar errado, mas você não está servindo Deus errado. Então nunca deixa. Estou frustrado, estou isso, aquilo, irmão. Eu vou falar uma frase que é clichê. Você saiu da igreja porque você se frustrou com a igreja. Por que você não sai do mundo sendo que o mundo te frustra toda hora? Entendeu? Então, não vão retroceder, não. É necessário congregar. Deixe as considerações finais que passou de ontem, depois eu dou o tempo. Ô varão, as pessoas só param de procurar o médico quando ele fala que o tempo de vida dela é X. Aí ela para de procurar. Aí eu fui no médico e ele disse pra mim que eu só tenho 3 meses de vida. Eu tenho 2 meses de vida, eu tenho 20 dias de vida. Aí ela para de procurar. Porque ela já entendeu que ela vai morrer, ela se entregou pra morte. Só que aí na igreja se ouve a mensagem que Jesus é vida, que Jesus é o caminho, e que ele é a única verdade, que ele é o que vai te dar a vida eterna, e as pessoas não se importam. Entendeu? E lá você vai ouvir a mensagem que Jesus vai te dar a vida todo dia ele vai te dar a vida eterna, e você não procura. No consultório médico, ela vai até o dia que o médico fala que ela vai morrer, depois ela para. Mas enquanto ela não ouvir isso, ela vai continuar indo no médico, ela vai continuar indo. Sabe? Isso, irmãos, é uma conjectura simples do que é o Evangelho. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida eterna. Jesus veio para nos apresentar um caminho que a nós estava impossível. Jesus reconciliou a gente com Deus, nos libertou do pecado, nos perdoou, sabe? E nos mostrou o caminho da salvação. Coisa que a nós era impossível se não fosse o sacrifício de Cristo. Eu até falo que se eu conhecesse outro caminho, eu falava para alguém isso aqui. Mas ele falou assim, eu sou. Não, sabe, irmão? Não tem como. Para onde você vai? Ninguém Agora, vem. Vou falar uma coisa para você aqui, querido. Você que está afastado, você que saiu da igreja, você que não quer congregar mais, presta bem atenção no que eu vou falar para você aqui. Um coração longe do altar, uma pessoa longe da igreja é como um navio sem rumo, à deriva da tempestade, sem a âncora da fé e da oração.
Uma pessoa longe da igreja é uma pessoa sem propósito e sem significado. Uma pessoa longe da igreja é uma pessoa que vive cinzas e escuridões. Uma pessoa longe da igreja é uma pessoa que está se tornando dia após dia um templo vazio. Quer um conselho? Volta para a igreja, volta para Jesus, irmão, e faz como o pastor Venâncio falou. Se a igreja que você foi ou a igreja que você está, ela não é uma igreja bíblica, procure outra. O pastor que está lá, o líder que está lá, ele não tem poder para te amaldiçoar, irmão. Ele não tem poder para travar a sua vida. Amém? E é isso que eu queria falar, pastorzão. Ficamos aí esse episódio. Nós depois, semana que vem, nós temos algumas entrevistas agendadas. E nós vamos falar também sobre o movimento dos desengrejados. Mas a gente não vamos acentuar com faltar ética com alguém. Mas não vamos falar motivos porque a pessoa chegou a esse momento desengrejados. Amém? Ficamos aqui com o Novembro Azul. Procure um urologista. Você que já tem a idade permissiva. Se você não tem também, procura se há alguma normalidade. Fica conscientização. Vai ficar aqui o endereço da nossa patrocinadora, o Instagram da Casa Fonte de Vida. Vai ficar aqui, irmãos. Contamos com vocês para alcançar 200 pessoas, para que esse canal seja relevante no nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa comentários. Amém? Estamos aqui para cumprir o que a palavra de Deus tem assim nos proposto. E aqui nós ficamos por aqui, meu amigo. Amém? Com as propostas, 1 Samuel 7,12, até que nos ajudou o Senhor, irmãos ajudando irmãos. Como eu falo na igreja, se ame, se valorize, você é importante para Jesus e para esse canal. Boa noite, a paz do Senhor para todos. A paz do Senhor e não deixe de congregar. Amém. Isso aí, mano.